Esse que tá aí e vai. Agora fala. Bom, boa noite a todos. Eu espero que este esteja passando certo. A gente teve vários problemas hoje. Bom, você garante que está passando? Está passando. Tá. Então... tá. Aqui. Tem um delay, então vai em frente, porque tem um delay na apresentação. Aqui, ó. Pode ir. Passando. Tá. Eu chamei esta apresentação Memórias da Exploração. O motivo de ser memória é que ele não está passando. Tá sim, tá sim. Está passando, tá ok. Não, aqui está aparecendo, está transmitindo. Não está passando os slides. Não está passando. Um copo, velho. Eu levantei, ele quebrou. Eu falei, cara, eu vou secar aqui agora. Eu não conseguia. Não está passando os slides. Está andando? Mas eu acho que vai estar bem. Ver se ele vai passar. Sim, né? Não. Aquele tempo era do Pegou o petróleo. Não fiz nada. Tá. Aqui tá parado, né? Não, mas tá isso aí. Agora mudou. Mudou. Mudou para o computador, né? Tá. Deixa eu ver se vai dar um delay. Tem um delay. Peraí, só um pouquinho. Tem um delay. Já foi 100% a mais. Mentira isso. O Belo, eu só queria dar Parece sala de aula isso aí. Depois manda, tá? Pra todo mundo. Suas filhas só viajam com toda a instituição também. Quem falou que elas vão? Eu levo elas. Ai. Isso é negação? O Davi tá fazendo um making off. Estou me registrando esses momentos. Não é verdade. Esses momentos tensos. Vai lá, Peter, aproveita e senta ali para fazer uma foto da escolinha. Todo mundo escolhendo A você escolinha só não começou agora, não. Aí, Só tem menino nessa escola. Só tá você, Aninha. E aí a Marilinha aqui na frente. Aí. Boa. Mais de 500 anos de experiência vos contemplam. Acho que Mais de do que. mais de 500 anos de experiência vos contemplam nesta forma. A gente pode mudar a foto. Uma foto de peso. Uma foto de peso. Tem pesos e pesos. Agora falando aqui sobre o som. Vou. Legal. Curioso para saber. Não, A gente fez alguma coisa. Tá bloqueado, não tá? Não, acho que não. Acho que não. É pesado, eu acho. Eu não estava na... Não é isso? Mas eu tenho um desenho mostrando os vários cristos. Que tem a Cristo do Sol, a Cristo da Neblina, a Cristo da Chuva, a Cristo do Vento. Eu queria saber. Eu tenho um desenho disso. Aqui ele fala que entrou no... Alguns dados mais interessantes. Não, o Cristo do Sol não está Ó, tá vendo? Agora, teoricamente, deveria estar, ó. Na hora que você passou o slide, era mais. Ó, tá vendo? Agora tá aqui, ó. Thomas tem duas, né?
Não, aqui você divide da massa. Não, é que infelizmente era uma perícia. Mas ele trava no seu tá travado no primeiro slide, né? Apesar que aqui ainda tá o Peter, ó. Só mais pra frente, foi mais pra frente. Agora foi. Agora foi. Peraí, vamos abrir aqui. Vamos ver se agora ele vai. Slide. Agora foi. Né, ó. Só que ele vai ter que passar aqui, ó. Agora foi. Não tá? Será que é o delay que é tão grande assim? Bota algum slide anterior. Bota Peraí. Eu fui lá em 80, desse com arte. Vou achar a tela agora. Vamos ver. Vai até o final aí. Foi, agora foi, tá vendo? Ó, só que tá com delay, mas agora foi. Tá indo, então volta Agora pro tá primeiro. indo. Volta pro primeiro. Então volta pro primeiro. O que acontece? Agora vai. Vamos esperar. Foi. Peter, bora. Vem. Bora, vai. Ai, meu corpo. Mas a hora Mais uma. Ó, você vai mudando aqui, tá? Ok. Então já foi, vai dando 2 cliques aqui. Melhor não sair dessa tela e tem um delay pro YouTube, tá? Mas agora já tá indo. Sempre vai, ali vai aparecer com uns 15 segundos anteriores, tá? Ok. Eu faço a pergunta, está sendo transmitido? Com delay, né? Tem uns 15 segundos aí de delay. Sim. Está sendo transmitido. Então, gente, voltando, desculpe, deveríamos ser um pouco mais, eu diria, com conhecimento técnico, mas não foi. Como falei, eu chamei isso memória porque eu não queria que seja considerado a história das explorações do Capo pela Serafina, porque é baseado somente em recordações pessoais. Aí eu abro um parênteses. Nos últimos tempos, esteve conversando com vários velhos amigos velhos, que é gente batendo papo sobre expedições velhas. Aí, nesse processo, embora a gente concorde com as linhas gerais da expedição, e que teve incidentes que, mais ou menos, lembramos da mesma coisa, mas teve incidentes em que a lembrança era bastante diferente, ou seja, ele lembrava uma coisa, eu lembrava outra. E ainda por cima, eram lembranças que um lembrava e o outro não, e vice-versa. Ou seja, eu não confio totalmente em recordações de 40 anos atrás. Ou seja, sim, o devido, podemos dizer, anotações ou imagens ou alguma coisa, uma coisa desse tipo. É? Aí eu vou falar de 3 tópicos como introdução. Primeiro é o fascínio da Serra Fina e as primeiras explorações antes de partir para quais foram as explorações do Capo. Primeiro a Serra Fina, sabe, interessante porque ele fica bem visível. Até estranhava a gente que já não havia explorações, mas ele é facilmente visto do Itatiaia. Todo mundo viu de Itatiaia. Também,
de Itatiaia, mas também é facilmente visível da Vale de Paraíba. Como é que tiro isso? Não, eu tenho que... Esse é o computador do Fábio, esquece, não pode mexer no mouse. Temos ainda problemas aqui. E também é perfeitamente visível da Serra Fina do Pico das Marins. Sabe o que acho melhor? Você opera, eu fico falando. Pergunta, cadê? Tá ótimo, pode ir. Isso não vai mudar nada do que está acontecendo. Nossa fuga no fim de semana, pelo menos na Serra Fina, não vai... Vocês tiraram a tela que eu tava aqui. Como? Eles tiraram, peraí. Bom, as explorações anteriores, do que a gente sabe, a primeira ascensão da Pedra da Mina foi feita em 1975, a partir do Paulino, de onde se sobe para a Pedra da Mina hoje. E foram 4 escaladores alemães residentes no Brasil que haviam visto de Itatiaia, como foi o nosso caso, e ficaram curiosos. Aí eles queriam subir o pico mais alto. Aí Está dizendo aqui que a primeira exploração... Aí eles queriam subir o pico mais alto. Como? Assim como notícias Esta primeira exploração de 1995. Aí eles queriam da primeira subida do Pedro da Mina. Ah, desculpe. 55. Eu me erro aí. Primeiro foi 55. Erro de digitação. E foram 4 escaladores que juntaram com 4 pessoas do local. E levaram 4 dias para subir e 4 para voltar à cidade e 4 para descer. Próximo. Quem foi? Foi... Aí eu tinha uma ligação do CAP nesse caso, porque um deles, o Felix Hacker, sabe, as 2 filhas deles eram sócios do CAP nos anos 90. Então, tem uma ligação aí. O Pico dos Três Estados, eu não achei registro da primeira ascensão do Pico dos Três Estados. Aí até interessante, talvez alguém assistindo poderia ter alguma informação. Mas, segundo o senhor Pierre, que nós encontramos a primeira vez que fomos, ele falou que foi alcançado por uma expedição de levantamento topográfico. Então, eu imagino que fosse da IBGE. E que eles abriram uma trilha para subir uma certa parte com mulas. Mulas estão levando carga, estão montando um acampamento, estão fazendo a topografia. E provavelmente assim levaram no torre. E eu vou falar mais para frente sobre isso. Próximo. Isso. Bom, explorações do CAP. O primeiro, a gente considerava aberta a Serra Alta da Serra Fina quando trilhamos em todos os trechos, em toda
vamos dizer, o comprimento. Então, entre o começo e ter feito isso foram 12 anos, de 1971 a 83. E eu contabilizo 14 saídas, mas pode ter sido mais. E isso não conta aqueles que não decolaram. Ou seja, a gente foi, mas não entrou na montanha porque já estava chovendo. Inclusive, eu lembro um caso que a gente foi para aquele restaurante alemão, Till, na Dutra, e passamos a tarde comendo comida alemã, e o Adi fica contando em alemão com o dono. Então, isso não foi contado aqui. Então, a abertura foi feita, como falei, trecho por trecho, sabe? E como é um problema você tem que subir bastante, essencialmente leva um dia para subir, 2 dias de trabalho e um dia para descer. Então, são 4 dias. Então, a gente fez isso só nos finais de semana prolongados. Por exemplo, Corpus Christi, a Páscoa, alguma coisa assim. Então, são 4 dias. Então, novamente, são 4. Eu acho que os numerólogos vão ter alguma, sabe, opinião sobre a escolha do número 4. Foi feito por várias pessoas, inclusive tem alguns presentes que também participaram em alguma outra saída. Mas, ao longo do tempo, acabou formando um grupo de 4. E que mais tarde, não na época, mas mais tarde, eu chamei os 4 sim juízo da Serra Fina. Na verdade, na época, acho que falei sim noção, mas é a mesma coisa. O Adi não gostou muito disso, mas o Michel, sabe, achava que era perfeito. Como ele foi uma pessoa que foi criado na época de Polônia soviética, sabe, com restrições, ele, sabe, estava dado a um certo humor negro. Então, a partir de 75, foi, sabe, todas lideradas por Adalbert Kopatsik. Aí, nesse ponto, eu quero parar para fazer uma homenagem aos meus colegas e amigos dessas aventuras que já partiram para aquele grande acampamento dos montanhistas que fica no céu. Adalbert Kopatsik, de Stettin, na Alemanha, agora isso fica em Polônia, Galba Ataide, mineiro de Ouro Preto, e Michel Bogdanovich, acho que de Kraków, na Polônia. Então, quando nos últimos tempos, eu sou convidado de tempos em tempos de falar de alguma coisa no passado. Então, costumo dizer que fazer um preâmbulo dizendo que o passado é um país estrangeiro. Lá os costumes são diferentes. Ou seja, nos anos 1970 não existiam muitas coisas que existem hoje. E também fazia coisas de um modo diferente. Então, destaque, não havia internet e a grande facilidade de pesquisar informações. Não havia essas ferramentas fantásticas como temos hoje de GPS e o Google Earth e coisas do tipo. A cartografia era esparsa e nós, até quando começamos, nem mapa tinha. Sem falar de outros equipamentos como barraca, etc., que era muito mais primitivo. Então, eu vou começar, sabe, a discussão das explorações em si, mostrando uma imagem fantástica, que eu acho fantástica,
da Serra Fina, sabe, numa visão oblíqua, como estivesse acima da cidade de Cruzeiro. Aí você tem Passa Quatro, tem Itatiaia para a direita, Passa Quatro para cima e Cruzeiro para baixo. Aí eu marquei todos os principais picos. Então, as primeiras investidas. Próximo. Então, isso mostra, na verdade, eram dois no caso. Tive uma primeira investida que mais para conhecer e obter permissão do proprietário da fazenda em questão. E a primeira subida, eu acho que eles estavam tentando ir na direção da Pedra da Mina. Mas acabaram, se não me engano, subindo até Taturagão. Taturagão, que na época a gente deu nomenclatura errada, chamando isso Cupim do Boi. E eu vou falar mais tarde, mas a gente demos um apelido à crista que subimos. Sabe, como se dá aqueles apelidos, aqueles nomes, a escalada, escalada de, sabe, aquela via tal, aquela via não sei o quê. Então, nós damos para as diferentes contrafortes, as cristas, damos um apelido também. Então, esta foi a crista da neblina. Então, agora, quando eu comecei a participar, abrindo pelo lado sul, eu chamei Pico Agudo, próximo. Então, o Pico Agudo, aqui no canto inferior na esquerda, por que o Pico Agudo? Porque, visto do Vale de Paraíba, isto parecia o alto da serra, sabe, onde ele termina da sua esquerda. Onde termina, este é o Pico Agudo, depois cai. Onde termina do lado direito é quando chega a Itatiaia. Visto de Minas, acho que não se vê Pico Agudo. Por isso, eu vou falar isso mais tarde, porque nós consideramos que a travessia completa iria a Pico Agudo, não terminar no Toco de Lobo. Bom, próximo. Então, subindo um Pico Agudo, acampamos em cima. Levamos, acho que cada um levamos 4 quilos de água. Litros o que se bebe, quilos o que se coloca na mochila. Então, por isso falei 4 quilos de água. Próximo. Aqui tem uma imagem ao lado esquerdo, Capim Amarelo e a Pedra da Mina. Próximo. Aí o Pedro da Mina e Taturagão. E Taturagão e a direita mostra a crista da primeira ascensão feita em 71. Aí a vista do acampamento do Vale do Paraíba. E eu tenho poucas fotos de pessoas, que eu acho uma pena, porque eu não sei, eu não sou bom de tirar foto de grupos, mas são aqueles que hoje mais aprecio. Então, esta é a foto do nosso grupo, sabe? Jerzy Petrovski, ao lado direito, que é o tio de Michel, polonês, Michel no meio, e à esquerda, Adalberto Kopacek. Todos estrangeiros. E, pelo menos, o Michel, Adi e eu, éramos pouco tempo no Brasil. Que eu dava, acho que 2 anos nessa ocasião. Mas a gente comunicava em português. Cada um falava, a gente teve um jeito. Mas eu usei um termo, na época, que é um termo que é muito atual. Eu falei que nós comunicamos em português, mas cada um com sua variante.
Aí a próxima etapa foi uma conexão até Taturagão. Eu não estava aqui isso foi em 1978. Em 78, eu passei 78 num intercâmbio nos Estados Unidos. Então, lastimavelmente, eu não participei nessa parte. Então, não sei exatamente os detalhes do que eles fizeram, mas como entraram no Pico Agudo e saíram no Toco de Lobo, e Adi diz que chegaram até a base de Pedro da Mina. Então, isso é o que fazem. Aí eles repetiram, ou seja, eles entraram no Pico Agudo, foram até Taturagão e voltaram no mesmo caminho e desceram no Toco de Lobo. No Toco de Lobo, eles falaram que foram extremamente bem recebidos, sabe? Fantástico, porque desceram de cima, não tinha feito contato anteriormente, então simplesmente apareceram, sabe, saindo do mato. A próxima etapa, eu chamo, quando a gente subiu a Pedro da Mina, a gente atacou tudo do lado do Vale de Paraíba, do lado paulista. Embora, nessa altura, a gente sabia da primeira ascensão em 55, só que a fazenda onde a gente saiu foi a mesma que a turma usou em 71, então a gente tinha o contato. Se não me engano, era a fazenda Mato Quieto, com o senhor Silvano, e deixaram usar a casa de caseiro, sabe? Então a gente chegava sexta da noite e até dava para dormir um pouco antes de sair. Então foi extremamente bem recebido de novo. Então este foi o que a gente usou. Como a gente já tinha o contato, já tinha conhecimento do local embaixo, a gente partiram para cima. E se nota aqui, tem vários traços. Próximo. É um desenho do Adi em 92, em que ele dá nomes a esses cristos. Bom, nós demos esses apelidos às cristas. Próximo. Então, essas são as cristas. À esquerda é a crista da neblina. Da esquerda para a direita, a crista do vento. Aí depois tem a crista de chuva e o crista de sol, e o mais ao lado direito, que é o crista das orquídeas, que essa não foi feita nas primeiras explorações. Esta é uma saída em 1992. Mas chegou a ser a nossa padrão de ser a crista do sol. E acabamos subindo a crista de chuva, crista de vento. E descendo a crista do sol, mas foi o caminho mais comum, até eventualmente chegar a Pedro da Mina. Próximo. Esta é a vista da subindo a crista do sol. A primeira foi para subir de cidade, depois, próximo. O desenho é de quem? Como? De quem que é o desenho? É o Adalberto. Bom, né? Esse é Pedro da Mina, visto da subida. Próximo. Aí, a vista do topo da... Próximo. Esse é o topo da... Chegar lá, tive capim, tive elefante, tive taquaral, tive lajeado, sabe? Aquela mistura que acaba levando tempo. Por isso leva tempo. Aí acampamos, acho que hoje esse lugar é Rio Claro. Eu não tenho certeza que o que o pessoal passa hoje é porque tem uma água. Então, este é o acampamento. Eu deduzo que muito provavelmente nós fomos as primeiras pessoas a acampar nesse local. Próximo. É o mesmo acampamento em outra ocasião. Próximo. Um pouquinho aqui. Isso. Essa é a vista do acampamento.
a primeira vez no Pico dos Três Estados. E do Pico dos Três Estados, esta é a imagem da Crista do Sol. Então, esta é a crista que acaba sendo o nosso padrão de descida, sabe? Desce aí lá no ponto à esquerda, ele mergulha, sabe, para baixo para a fazenda. Próximo. Esta é uma imagem um pouco mais ampliada. Próximo. Bom, no Pico dos Três Estados, numa saída em que que não decolou, a gente estava lá esperando, sabe, sentada na chuva, vamos para um pub ou vamos para fazer algo útil? Então, decidimos investigar a aproximação do norte. A gente ouviu falar do Casa Alpina, sítio de Pia, ouvimos falar, mas não sabíamos como chegar. Então, esta saída, não nos contabilizados, foi para investigar. Fizemos o contato, encontramos o senhor Pierre e programamos a próxima visita, que foi lá que ele indicou o que eles chamam de estrada, a trilha que tinha sido feita para mulas. Então, ele indicou que eles chamaram estrada para subir. Então, ele indicou, então, numa próxima ocasião, a gente subiu. Achamos, teve lugares que estava bem tranquilo, sabe? Era trilha no mato. Onde passa hoje? Aquela parte plana que sobe e faz uma espécie de contornos bonito, feito para mula. Tem outros que tinham sido fechados, então era mais fácil andar no mato de lado do que andar na trilha. Mas, tudo bem, chegamos a primeira vez no Pico dos Três Estados. Este é o Pedro da Mina da subida. Então, esta é quando chegamos ao Pico dos Três Estados. Esses são Galba, Adi e outra pessoa, um japonês que estava com a gente na época, Hiroshi. É ele que tirou a outra foto em que eu estou. Isso, então ele tirou essa foto. Mas aqui, essa torre estava no chão, estava caída no chão, então nós levantamos. A próxima vez que fomos lá, estava no chão de novo. Levantamos de novo. A terceira vez que fui lá, ainda estava em pé. Mas pensando bem, talvez isso não foi uma boa ideia, porque ele está todo retorcido hoje, então muito provavelmente foi atingido por um raio. Sabe, um raio, sabe, metálico, no ponto mais alto, sabe, uma torre, sabe? O que vai acontecer? Próximo. Então, o próximo passo foi, eu diria, um pouco além, onde a gente ia passar o Cupim do Boi. E ia para até a Pedro da Mina. Era saída do clube, deve ter tido uns 8 pessoas. Era uma saída bastante grande. E tem outro grupo que ficava em cabana lá no sítio do Pierre e fez outras caminhadas lá perto. Era uma saída bastante grande do CAP. Mas eu lembro que teve Max e Bruno Ventre que estava treinando para o Himalaia. Teve o Lau Holland, sabe, teve um grupo. Mas, às vezes, quando você está com faca na mão, cortando, tem um grupo grande, é um pouco inconveniente, porque a maioria do grupo fica parado não fazendo nada, porque não dá para andar numa velocidade. Então, nós andamos um pouco, pode ver aqui do Pico dos Três, no sentido de Pedro da Mina, mas o tempo não era bom. Tinha chovido de noite e estava com neblina. Próximo. Desculpe, na subida, na próxima. É o nosso acampamento lá. Próximo. Eu tive que pôr isso do Michel na barraca dele. Próximo. Mas tive bastante neblina em volta e tem um problema de
na neblina de navegação. A gente não conseguiu ver sem GPS, sem isso. Então, a gente só cortamos o caminho, sabe, do Cupim do Boi e voltamos. Próximo. Aí vimos na frente um pico cujo nome naquela época não conhecíamos, mas é Cabeça de Touro. Aí, então, vamos subir isso. Aí o Michel disse que não, ele queria continuar, sabe? Vimos para ir para Pedro da Mina, não quero desviar para fazer outro pico. Então, é um protesto. Então, não demos o apelido de Pico do Protesto. Então, próximo. Então, só para ter ideia, Pico dos Três Estados à esquerda, Cupim do Boi no meio e Cabeça de Touro à direita. Então, nós subimos a Cabeça de Touro, próximo. Esse é em cima dele, o próximo. E aqui, esta é uma foto na metade da Cabeça de Touro, que é quase a mesma altura do Pico dos Três Estados, mas esse Pico dos Três Estados na frente, e à esquerda, indo para a esquerda, é o Cupim do Boi. Sabe, é uma crista inicialmente, sabe, bastante estreita. Próximo. Aí, em termos de fazer exploração de toda, próximo, de todo o alto da Serra Fina, só faltava fechar o trecho entre o Pico dos Três Estados e Pedro da Mina. Então, isso foi feito com Adi e Galba. Michel estava trabalhando em Salvador, tinha mudado para Salvador e não podia vir, e na quinta-feira, antes de sair, eu peguei um forte gripe, sabe? Eu falei, não adianta, sabe? Se fosse uma caminhada simples, vou, mas isso é pesada. Então, eu fiquei de molho. Eles conseguiram. Então, eles também optaram pelo default e desceram a Crista do Sol. Próximo. Aí essa é a foto do Ângelo, sabe? Uma coisa. Adi repetiu esse um tempo depois com Michel, porque Michel insistiu que ele tem que fazer, então Adi tem que repetir com ele. Então foi com Ângelo, foi com Crista e foi, acho que mais um. Eu também, por algum motivo, não podia fazer isto. Esta foto deles no caminho, sabe, mostrando entre Pico dos Três Estados e Pedro da Mina. Também desceram Crista do Sol. Aí tem uma diferença. A primeira levou quantos dias? 4, obviamente. A primeira travessia disso. Aí começou a mudar. A segunda fez em 3 dias. Aí, uns tempos depois, eu cheguei a fazer também. Eu acho que foi com Lau e mais um. Mas a gente fez de um modo diferente. A gente acampou no Pico dos Três Estados e fomos a Pedro da Mina e voltar sem mochila pesada. Como tinha aberto bastante do caminho, era um dia longo, mas eu tinha sugerido isso num momento que a gente faz isso, em vez de ficar cortando o caminho, porque quando você está cortando, a mochila atrapalha. Inclusive, em alguns casos, a gente deixou a mochila avançando 3 metros e volta a pegar a mochila, que é mais conveniente. Mas o Adi insistiu, não, temos que fazer uma travessia. Então, eu falei, para fechar esse trecho, nós fizemos de bate e volta. Também levou 3 dias. E tinha uma vantagem da logística, porque você volta ao seu carro, porque descendo em outro lugar, tem que, sabe, era uma logística, sabe, tudo bem, tive pessoas no clube, tem as mulheres do pessoal que, sabe, deixaram carro e coisa do tipo. Aí sim, próximo. E esta é sabe, aquele trecho, o trecho entre os dois, que eu acho que é o trecho crítico, é o trecho mais interessante. Próximo. Aí, com isso,
eu considerei, ou nós consideramos que havíamos cruzado o alto da Serra Fina. Agora, a abertura, essa é uma outra questão, porque aquilo que a gente tinha aberto no facão já estava fechando de novo. Então, dizer que abrimos essa Serra Fina, eu acho que em muitos lugares fizemos. E subindo e descendo a Pedro da Mina, nós deixamos aqueles totens de pedras e coisas. Porque, motivo disso, nós temos, na minha formação montanística na Nova Zelândia, a gente tem um ditado. Na subida, todas as vias levam ao topo, mas na descida, cada via leva a uma base diferente, sabe? Então, a navegação na descida é muito mais difícil. Então, nossa ideia não era concatenar tudo e fazer a travessia longitudinal como faz hoje. A gente sabia que isso é possível, isso é uma possibilidade, mas não era o que a gente imaginava que poderíamos fazer. A nossa ideia era fazer concatenar diferentes trechos. Por exemplo, uma travessia lateral, de Cruzeiro a Passa Quatro, ou vice-versa. Ou fazer subida de Pedro da Mina, sabe? Ou por um lado, ou pelo outro, ou até o Pico dos Três Estados, e vice-versa. Fazer a travessia longitudinal, a gente achava este um empreendimento de expedição. Próximo. Então, a gente achava o menos praticável. Então, esse eu posso ser corrigido. Eu não sei quem fez a primeira travessia do jeito que faz hoje, mas acredito que fosse Sergio Beck, que também era sócio do clube numa época, que fez a travessia Sítio do Pierre a Toco de Lobo, em 1904. Bom, ele levou 6 dias. Então, eu acho que ele conversou com Adi antes, e com isso ele levou comida para 6 dias. Come pouco. Não, eu estou imaginando, mas ele relata que ele saiu com roupa em frangalhos e ele próprio em péssimo estado. Então, você vê que ele mesmo teve grande respeito, diz que esta não é para amador, essa travessia é Você vê como as coisas mudam, agora fazem 24 horas, eu acho impressionante. Mas isso é por causa de ele estar aberto. Porque quando não está aberto, como eu falei, você tem todos aqueles trechos de um taquaral, um matagal disso, e se perde no capim-elefante. Próximo. Então, eu vou falar de uma outra exploração. Isto foi depois. Este é o próximo. Chamamos o Cristo das Orquídeas. A próxima contraforte que, sabe, no sentido do rio. Numa das ocasiões, já em 1980, quando o tempo não era bom, Adi, Galba e eu fomos investigar o início desse outro. Então, achamos como chegar. Uns tempos depois, Adi e Galba começaram a subir essa crista. Mas aí foi deixado, e Adi eventualmente subiu em 1992 com 4 amigos alemães. Acho que o Galba fez também, mas eu não tenho certeza disso. Então, vão subir a Pedro da Mina e, obviamente, desceram a Cristo do Sol, que era o padrão, que leva a um lugar próximo, então não havia tanto problema de logística de veículo. Levaram quantos dias? 4. Então, falei que 4 é o signo da Serra Fina. Próximo. Esta é uma foto da crista, tirada do Cristo do Sol. Próximo. Esse é no topo dele.
Então, eu vou fazer uma síntese das explorações, porque o que me chocou foi isso. Próximo. Esta é uma linha das rotas usuais hoje, que vai do sítio do Pierre, sabe, até a Pedra da Mina, até a Toco do Lobo. Ou também tem a subida direto à Pedra da Mina do Paulino. Próximo. Então, estas são nossas explorações. Você vê que ele fica uma teia de aranha de cruzamento por vários lados. E o próximo. E ainda a gente tinha ideias para próximas explorações. Que eu tive na época, eu queria sugerir que a gente faça uma linha direta da região do Paulino, não sei se seria exatamente o mesmo, para Pedra da Mina. Então, era difícil você achar a ponte de partida. Nesse caso, teria sido mais fácil você descer do Alto do Ivo, naquela direção, para ver onde você sai. Só que acabou a gente não fazendo. E uma segunda proposta que a Adi jogou para o clube como um desafio é a subida do último contraforte do lado da Paraíba, lado paulista, direto para a Cabeça de Touro. Este eu acho que seria o mais difícil. Próximo. De cruzeiro, né? Então, próximo. Então, eu acho que teve duas coisas fundamentais para esta, vamos dizer, o êxito desse empreendimento. O primeiro foi acesso. Era fundamental a permissão e apoio dos proprietários das terras em torno. E que sempre fomos recebidos, pelo menos naquela época, recebimos bem. Aproveitamos de 5 pontos de entrada diferentes. Então, hoje você tem 2 ou 3, mas a gente usa os 5, e não um desses. Próximo. Então, eu diria, segundo, qualificações do CAP. Eu vou ler aqui, porque além do perfil de exploração e o compromisso com formação de guias, o CAP é um repositório de informações e experiência. Nos dias antes da internet e a facilidade de acesso à informação, era importante uma entidade com coesão interna para criar informação, relatos e mapas e repassar esse conhecimento para outros e para os mais novos. Porque não tive outro meio de você ter um trabalho continuado, se você não tem um lugar onde você tem uma biblioteca, um acervo. Isso foi um aspecto muito importante de clubes como o Clube Alpino no passado. Então, como última coisa, eu chamo a reflexão final. Eu tenho aqui uma citação, mais uma citação da literatura inglesa, de T.S. Eliot, que é famoso. Mas não cessaremos de explorar, e no final de toda a nossa exploração será chegar no ponto de partida, no lugar de partida, e conhecê-lo pela primeira vez. E se sabe que eu sinto um pouco disso, porque admito que na época das nossas explorações eu não dei a devida atenção do fato que a gente estava fazendo exploração e abertura. Pelo menos não dei atenção da mesma forma que quando eu estava fazendo explorações nos Andes de Peru ou na Patagônia, eu fiz anotações, fiz desenhos, porque dias antes de fotografia instantânea, para você discutir coisas ou ver coisas de outro ângulo, você tem uma anotação para depois ver no foto.
Então, não fiz isso na Serrafina, é muito... Então, eu estou chegando com preparando essa palestra, eu senti que eu estou conhecendo o que nós fizemos pela primeira vez. Então, na verdade, agradeço a insistência do Fábio de que eu faça a palestra, porque também me fez bem fazendo isso. Obrigado. Quem tá do lado de lá, né? Peraí, deixa eu interromper aqui a... Legal. Já que estamos aqui, o pessoal está do lado de lá, vai lá falar, não deixa o pessoal embora, não. O Peter acabou de ficar aí, nós vamos dar um tchau. Ah, mas vira isso. Ah, avisa só para a gente dar de lado. Quer ir para lá, Peter? Quer ir para lá? Pessoal, aí, galera! Fala tudo. Um abraço aí, parabéns. Parabéns, Peter! Uma salva de palmas para vocês. Uma salva de palmas para vocês. Aí, Aqui, uma homenagem ao Adi, Galva e Michel, que não estão aqui. Isso, falei que... Sabe que eu coloquei aquela lista em ordem de partida. Bom, veja bem, você já está com o porquê. Já está bom. Acha graça. Vou cortar. Vamos fazer um bom... Será que tem algumas questões, Peter? Você chegou a ler alguma coisa? Então Agora você lê as questões. Então eu preciso de óculos. Senta aí, Não, tá difícil. Tá difícil. Pessoal, obrigado pela assistência de todos. Vi há pouco que tinha umas 50 pessoas. Hoje a casa está lotada, aqui e à distância. Peter, senta aqui. E a gente pede desculpa pelos problemas. Muita gente. Gabriela Slavek, oi, Maurício, Fábio Vieira, Ioite, que bom que você está aí, Ioite, Diógenes, André Batista, um monte de gente, um monte de amigo. A Marilyn ajudou super, Marilyn, muito obrigado, foi fantástico. E o Beto Vilela está aí, Baixo, Eribaldo, Juliana, enfim, um monte de gente. Peter, olha aqui, está todo mundo cumprimentando e dando os parabéns. Eu queria agradecer, Peter, você pela espetacular apresentação. E, sim, é verdade, você reuniu um documento importante, porque todos nós aqui, a turma que está aqui, aprendeu com você, com a Adi, com o Galba, né, com o Michel, e é hábito nosso não registrar as coisas. A gente não tem o hábito de registrar. Isso. Né? Então, você fez um registro primoroso, realmente primoroso. E o melhor, você sabe, esse material fica agora à disposição. Fica gravado no YouTube. A gente pode cortar o começo, né? O começo, sim. A gente pode fazer uma edição. Não. Dá para editar? Dá para editar e deixar mais limpinho, né? Mais em ordem. Isso. Não, mais bem organizado. É essencial. Não, você não viu aqueles dois das rotas que... então, agora... agora. Mas as pessoas que viram aí, que assistiram, viram tudo. Então, bem, pessoal, dado inclusive o adiantado da hora, já são 10 horas... A gente agradece a todos a presença, todas as pessoas que estão aqui presentes, vocês estão aí à distância, a Marilyn, a Silvia Rosseto, que ajudou muito hoje à tarde, o Bruno, que está lá em casa assistindo, o Ozzy, uma turma grande, a Bel, a Débora, que mandou os comunicados, há pouco ela distribuiu também a informação que a gente estava nesse outro endereço, né? Peço desculpas mais uma vez pelos desarranjos técnicos, a gente hoje apanhou da tecnologia, mas tá aí, o material está registrado, nós vamos fazer como a Marilyn sugeriu, vamos fazer alguma limpeza no vídeo, né? Dar uma ajeitada, porque ficou um pouco poluído no começo, não é isso? E depois, enfim, fica o documento, eu agradeço imensamente ao Peter mais uma vez por esse trabalho, e muito bom, muito obrigado. O CAP está aqui, firme e forte, fazendo história e contando as
as conquistas, né, que a gente tem ao longo da história. Obrigado a todos, eu vou encerrar e então por aí. Semana que vem tem mais. Um abraço para todos. Boa noite. Cadê o... mas não está... Aqui, ó. Eu sei, mas não está... Tá, o mouse não está indo. Não está indo. Acho que ele... Agora ele mexeu, ó. Ai, agora sim. Coisas que eu tenho